Oi, gente, tudo bem com vocês? Acho que a gente nem sempre tá tão bem assim, né? E é normal, né? É normal ter dias bons, dias não tão bons assim, dias mais ou menos, dias que tem sol, dias que tá chovendo e tá tudo bem. E a gente vai se encontrando neles. Hoje me deu uma vontade danada de compartilhar com vocês uma história infantil. Eu sempre fui apaixonada pelos livros infantis e sempre contei muitas histórias para as minhas filhas, tanto que contava histórias também para outras crianças. Sempre fui uma apaixonada pelas histórias. E hoje eu trouxe para vocês um livro que eu acho que vocês vão gostar. Serve para a gente, serve para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os filhos dos nossos amigos, para os nossos sobrinhos, serve para todo mundo. A história é do Chico Buarque e o livro é Chapeuzinho Amarelo. E as ilustrações são do Ziraldo. A história é bem assim. Era a Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não se ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo, do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele. Que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão de lobo, de tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Olha a cara desse lobo! Então, mas o mais engraçado é que assim que o encontrou, o tal do lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele sem mesmo sentir medo dele. Ficou mesmo muito envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo. É um
lobo pelado. O lobo ficou chateado. E ele gritou: sou um lobo. Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: sou um lobo. Chapeuzinho foi risada. E ele berrou: eu sou um lobo. Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem ela estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: para assim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que ele estava, já não era mais um lobo. Era um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Olha o bolo de lobo. Então, Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com o filho do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e com o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, ela inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou rai. A barata agora é tabará. A bruxa virou chabru. E o diabo é bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo. O gão-drá, a jacoru, o barão-tu e o pão-bichopa. E todos os trosmons são companheiros agora de brincadeira da Chapeuzinho Amarelo. Eu queria muito falar de medo hoje com vocês. E essa história da Chapeuzinho Amarelo, ela fala dos nossos medos, sejam eles deste tamanhinho, deste tamanho, ou maiores ainda. Mas o medo, ele é importante para impulsionar as nossas vidas, para impulsionar as nossas decisões, para que a gente possa olhar por todos os ângulos, por todos os aspectos, antes de tomar uma decisão. Mas o medo jamais pode nos paralisar. Então, o medo faz parte da nossa jornada e sempre vai fazer. Assim como a Chapeuzinho Amarelo descobriu que ela podia fazer dos seus medos grandes companheiros de aventura, que a gente possa descobrir também a cada medo que a gente enfrentar, que lá na frente vai vir um outro, mas a gente vai encarar e eles vão acabar sendo os nossos companheiros de aventura. Um beijo, gente, que a gente possa aí ultrapassar os nossos medos. Um beijo!